Bem que está chegando o Natal. Quantos estavam quase dançando aí, pulando com as crianças? Vem que está chegando o Natal. Eu amo essa experiência da igreja com as crianças. Eu imagino que nós tenhamos recebido hoje, nos 2 cultos, eu vou chutar aqui, conta de pastor, umas 140 crianças, eu acho, né? Por aí, né? Não exagerei, né? Não. Umas 200 crianças. Amém, que bom que você está aqui. Nós começamos uma temporada de Natal e repetindo o que o Franz falou, parece que nós estamos o mês inteiro em festa. E é isso mesmo, nós estamos o mês inteiro em festa. Hoje é a parte 3 da nossa temporada de Natal e nós já estamos planejando o ano que vem. A informação importante que você precisa saber é que hoje é o penúltimo culto. Semana que vem é o último culto do ano, tá? Nós não teremos dia 26. Por uma questão estratégica, só voltaremos nem 26 nem dia 2. São 2 finais de semana que você pode tirar de férias com a sua família, visitar outra igreja e abençoar a igreja que você for, ser abençoado por aquela igreja. Se você quiser ficar lá, fica, mas nós vamos estar aqui orando e jejuando para você voltar no ano que vem. E no dia 9 nós estamos de volta, mais doidos do que nunca. Já estamos planejando isso. Essa semana nos reunimos e uma das resoluções de ano novo que a gente já convencionou é que nesses últimos 8 anos tem um tema que eu tenho falado muito aqui em cima no palco, e a gente convencionou que não faz mais sentido. Chegou o momento da gente parar de falar desse tema aqui. Então está convencionado aqui na nossa igreja, ninguém que suba aqui ou nos arredores desse teatro em 2022 vai falar de futebol. Está cancelado esse tema e nós voltaremos a falar isso só em 2023, ok? Beleza? Amém. Amém. O título da mensagem dessa noite, parte 3 da temporada de Natal, agora partindo já para o final. Semana que vem você não pode perder. Eu garanto que se você estiver na semana que vem você vai chorar. Eu garanto. Traga os lenços. Nós estamos preparando algo realmente muito especial. E o título da mensagem dessa semana é: Maria, você sabia? Maria, você sabia? Repitam comigo: Maria, você sabia? Até aqui na série nós vimos que o Natal é a chegada de Jesus e uma reconciliação de Deus com o homem. E a partir de hoje eu vou falar sobre como nós vivemos com aquilo que Ele nos deu. Como vivemos com isso. E a história que eu vou ler nessa noite está no capítulo 1 de Lucas, e um pouquinho antes conta a história de Zacarias, que era um sacerdote, um homem já de idade, casado com Isabel, uma senhora também de idade. E quando ele está fazendo um trabalho sacerdotal, por sorteio, ele encontra o anjo, está ali, Gabriel. E Gabriel diz: olha, vocês vão ter um filho. E ele duvida, ele fala: não tem como, nós somos muito velhos. E o anjo dá 2 informações para ele. A primeira é que vai acontecer, e a segunda é que tu vai ficar mudo, não vai falar até que a promessa se cumpra. E de fato é isso que acontece, ele fica mudo até o dia que a promessa se cumpre. Isabel, parente de Maria, é a mãe de João Batista, aquele que batizou Jesus no Jordão. E agora a história começa, Lucas capítulo 1, versículo 27, se você puder me acompanhar. Uma história lindíssima. E essa noite eu vou falar sobre Maria, mãe de Jesus. E o texto começa dizendo: o nome da virgem era Maria. E o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E perguntou Maria ao anjo: como isso pode acontecer se eu sou virgem? Ao que o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E tem mais: Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, porque nada
é impossível para Deus. E Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos orar? Baixe sua cabeça, onde você estiver. Eu quero te convidar para você abrir o seu coração agora. Aí onde você está, diga: Senhor, eu abro o meu coração, eu abro o meu entendimento para tudo que tu queres falar e fazer na minha vida nessa noite. Deus, eu oro para que tu toque em cada um de nós, no momento que estamos da nossa vida. Toca com poder, fala conosco à medida que lemos a tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Preciso beber água por causa das minhas cordas vocais. Estava planejando cantar hoje no final do culto, mas eu olhei a live da semana passada e decidi não fazer isso. Eu tive muitos momentos na minha vida onde eu entregava a minha vida para Deus. E um dos mais emblemáticos é uma vez quando eu estava com 17 anos. Eu era da igreja. Minha mãe sempre, independente de quão firme eu estivesse, se é que você está me entendendo, minha mãe sempre me obrigava a ir na igreja. Que Deus abençoe a minha mãe. E eu estou lá no meio nesse dia numa festa, provavelmente com 17 anos, no final da escola. E estou eu e um amigo meu, crente também, desviado. E nós dois estamos ali dançando. Eu quero que você imagine essa cena. E eu não estava completamente sóbrio. E eu me lembro de uma voz vir no meu coração, na minha cabeça, e disse: não foi para isso que eu te criei. E eu virei para esse meu amigo e eu falei: Jean, Deus falou comigo. Ele falou: tu tá louco, Deus não entra aqui nesse lugar. E eu falei: cara, foi Deus que falou comigo. E eu me lembro que foi uma experiência tão marcante que eu fui ficando sóbrio rapidamente. E no outro final de semana eu estava de joelhos lá na igreja. Esse foi um dos episódios, dos muitos que aconteceram na minha vida. Desde os 6 anos, foi a primeira vez que eu entreguei a vida para Jesus. E depois eu acreditava que eu me afastava e Deus ia embora. E depois eu retomava e aí Ele voltava. Depois eu me afastava e Ele ia embora. E depois eu retomava. Havia sempre uma dúvida se Deus morava dentro de mim o tempo inteiro. Essa era uma dúvida que me perseguia e me perseguiu durante muito tempo, ao ponto de que eu não sabia se Deus poderia falar comigo dentro de um lugar de má fama, vamos dizer assim. Eu não sei quantos de vocês têm a minha idade, mas isso aconteceu num lugar chamado Le Club. Alguém lembra do Le Club? Não? Le Club. O nome era bonito, mas não era bem frequentado. A história de Maria começa com uma ideia que acontece com muitos de nós cristãos. Maria está lá com a sua vida, tudo resolvido, tudo acontecendo. Ela está desposada de José, uma espécie de noivado. E ela está planejando o casamento, ela está planejando o futuro, ela já sabe como vai ser, uma mulher inteligente, uma mulher temente a Deus. E de repente Jesus aparece na vida dela, porque o anjo fala: olha, Jesus veio agora para a tua vida, tu vai receber Jesus na tua vida. É muito parecido com o que acontece conosco. Se você é novo nessa jornada de seguir a Jesus, é muito provável que você estava com a sua vida organizada, tinha os seus planos, tinha as suas convicções, sabia o que faria, mas um dia alguém te convidou para ir na igreja, você viu o story de algum vizinho, de algum amigo, visitou aquele lugar e do nada, de repente, estava tudo organizado. Você começou a cogitar uma mudança completa na sua vida. Talvez você já sirva Jesus há muito tempo. Você já conhece todas as pregações de Natal, você já ouviu dezenas de pregações, dezenas de louvor, você sabe como vai terminar o apelo, você sabe tudo sobre tudo, sua vida espiritual está organizada, você sabe quanto você se permite servir a Deus, mas de repente aos poucos Jesus começa a ampliar essa zona de controle, ou essa zona de influência sobre a sua vida, e você se sente incomodado, e percebendo que Jesus está sugerindo você ir um pouco mais fundo no relacionamento com Ele.
é um pouco do que aconteceu com Maria. Ela estava levando a sua vida e de repente Jesus veio e entrou na vida dela. Eu gosto muito do que fala o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ele diz: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele mesmo é fiel para completar até a vinda de Jesus Cristo, ou até o dia de Jesus Cristo. Então ele está falando que a vida cristã é uma jornada, e Ele mesmo trabalha nessa jornada até o último dia, ou até que você morra, ou até que Jesus venha. Ela não acaba, ela não tem um fim, ela não tem um momento, ela tem um início, mas o final é só até o momento em que nós nos encontramos com Jesus. E Maria, quando Jesus chega na vida dela, inicia uma jornada diferente daquilo que ela estava planejando, assim como aconteceu e acontece com cada um de nós. Jesus, quando entrou na nossa vida, assim como entra na vida de Maria, inicia uma jornada, e tem algumas lições que nós podemos tirar dessa jornada de Maria. Por isso o título dessa noite é Maria, você sabia? E eu vou explicar como ela começa. Quando lemos o texto, fica evidente que Maria começa com dúvidas. Maria começa na sua jornada de receber Jesus na sua vida e carregá-lo, começa com dúvidas. Eu conheço muitas pessoas que não frequentam a igreja, ou não servem a Deus, não servem a Jesus, e eles afirmam que não fazem isso porque são céticos, ou fazem perguntas inteligentes que não podem ser respondidas. E eles acreditam que pessoas que frequentam a igreja normalmente não são tão inteligentes e têm uma necessidade de uma ideia de Deus para se apoiar. Estou falando alguma bobagem ou vocês estão comigo? Amém? Agora, o que nós não podemos acusar Maria é de exercer uma fé cega. Maria não se joga na conversa. Logo no início, versículo 29, diz que Maria ficou perturbada com essas palavras e pensando no que poderia significar essa saudação. Então, quando ela vê o anjo, ela não fica maravilhada e fala: olha que bom anjo. Não, ela fica perturbada e pensando o que significava isso. Duas palavras importantes. Primeiro, perturbada significa que ela ficou agitada, com dúvida. Ela falou: será que eu não estou ficando louca? Será que isso é verdade? Será que isso é um anjo? Será que não é uma alucinação? Será que não é coisa emocional porque eu estou nervosa, eu estou ansiosa? Então ela se perturba, ela não se joga de cara. A segunda palavra importante é o verbo pensar, que no texto ele fica muito raso comparado ao original no grego. No original no grego, essa é uma expressão contábil, muito mais próximo de que Maria está fazendo uma auditoria, está fazendo as contas, está somando, está pesando, ela está avaliando de maneira racional. Então Maria se perturba e agora ela está avaliando com inteligência. A primeira coisa que acontece com Maria e acontece com muitos de nós é termos dúvida daquilo que Jesus está nos pedindo ou está falando conosco à medida que Ele entra na nossa vida em qualquer tempo da nossa jornada. Maria, como uma lição, faz as perguntas certas. Algumas pessoas acreditam que as pessoas que viviam aqui na Terra 2000 anos tinham um QI inferior ao nosso, o que não é verdade. Agora, se isso fosse verdade, você vai perceber que Maria tem a mesma reação que eu e você teríamos. Por que isso? Porque a nossa cultura aqui nos ensinou a não acreditar, nos treinou a não acreditar no sobrenatural, a racionalizar tudo, a relativizar todas as coisas. Tudo aquilo que é sobrenatural e não tem uma explicação, eu rejeito. A mesma coisa ela vivia. A cultura em que ela vivia ensinou a acreditar, ela foi treinada a acreditar que jamais, em hipótese alguma, Deus tomaria a forma de um ser humano. Então ela recebe uma notícia estranha, e essa notícia estranha causa uma dúvida. Aí ela faz uma pergunta racional e inteligente, ela diz: tá bom. Ela se abre e diz: como que isso vai acontecer se eu sou virgem? Ela entra na conversa, ela abre. E a aplicação pessoal desse primeiro ponto é essa: não tem problema que você tenha dúvidas na sua vida.
Não tem problema se você tenha dúvidas da maneira que Deus age na sua vida. Não tem problema se você tem dúvidas do que vai acontecer na sua jornada. Não tem problema se você tem dúvidas até aqui, se as coisas que foram acontecendo na sua vida estavam debaixo da vontade de Deus. Só que existe uma diferença. Tem dois tipos de pessoas que carregam dois tipos de dúvidas distintos. O primeiro tipo de dúvida, eu contei a história de Zacarias no início. Ele tem um tipo de dúvida fechada, um tipo de dúvida ranzinza, um tipo de dúvida de eu sei a verdade, estou fechado para qualquer novidade. Ele falou, não tem como dar certo, isso é impossível, somos velhos demais para termos um filho. E o tipo de dúvida de Zacarias paralisou a vida dele. Já Maria tem um tipo de dúvida diferente, um tipo de dúvida de mente aberta. Ela falou, tá bom, fale-me mais, eu ainda não sei o que vai acontecer, eu não sei como isso vai acontecer, mas me explica, já que eu sou virgem, como isso vai acontecer. A grande questão é que tem dois tipos e duas formas de você ter dúvidas. Uma é você ter a mente fechada, isso te leva a te paralisar, e outra é uma mente aberta, mesmo tendo dúvidas, acreditando que Deus pode fazer e falar qualquer coisa no meio do caminho, e isso te levar para um próximo nível. Muitas pessoas têm dúvidas até para se entregar no primeiro passo. O meu pai, ele frequentava a igreja até enquanto era casado com a minha mãe, e depois que nós nascemos ele parou de frequentar a igreja. Ele nos levava 5 pessoas em casa, então eu, 2 irmãs e a minha mãe, ele levava todos nós no culto. Ele participava de todas as festas, ele cumprimentava todo mundo. Ele não permitia que a gente não fosse no culto, coisa que eu nunca entendi. Ele não ia, mas eu era obrigado a ir. Ele estava lá, ele conhecia todo mundo. Época de Natal ele ajudava a montar, época de festa da igreja ele ajudava a fazer o churrasco, mas ele não ia. 18 anos depois, aproximadamente, um dia ele decidiu entrar no culto, e naquele dia ele entregou a vida para Jesus. Ele tinha uma dúvida que durou por muito tempo, por 18 anos, até que um momento ele entregou a vida profundamente até se tornar um pastor. Eu já tenho um amigo meu, um conhecido na verdade, que ele se converteu em um culto, um mês depois entrou em um seminário de treinamento de missionários, ficou lá 8 meses, mudou a vida dele radicalmente, e saiu dali, nem voltou para casa. Ele foi enviado como missionário em países com a penetração baixa do evangelho. Então perceba, o tipo de dúvida é diferente na vida das pessoas, e nós não podemos padronizar o tempo em que Deus age na vida de cada um, mas é certo que tem um tipo de dúvida que atrasa o processo de Deus na sua vida. Vocês estão comigo? E se você tem um tipo de dúvida, claro, tipo, o que tem para frente, o que vai acontecer depois, isso te leva para um próximo nível. Por isso eu quero te ajudar hoje e fazer a primeira pergunta dessa noite, que é essa: que dúvidas você tem hoje a respeito de Deus na sua vida? Que dúvidas você tem hoje a respeito de Deus na sua vida? Agora a parte B da pergunta é mais importante. São dúvidas que você está fechado e não está aberto para entender? Ou são dúvidas que você está com o coração aberto e vão te levar para o próximo nível? Maria, você sabia? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, primeiro ela começa com dúvida. Começa com dúvidas e logo em seguida ela se entrega por fé. Maria primeiro tem dúvida e resistência. Agora no segundo momento ela se entrega completamente, só que se entrega por fé. Perceba, ela está exercendo a própria fé. E o texto no versículo 38 diz: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então ela não está dizendo assim, ok, avaliei esse projeto e vou topar esse projeto. Meu microfone está pitando, não? Avaliei esse projeto e vou topar. Olha só, faz umas modificações aqui e eu vou entrar. Ou então era tudo que eu estava esperando. Tá, né? Que eu tenho ouvido absoluto. Eu sou músico e cantor e ex-jogador.
até que recebam todas as confirmações necessárias. Algumas pessoas não dão um passo em direção a Jesus até que recebam todas as confirmações necessárias. Olha, se fizer isso para mim, eu vou acreditar. Se consertar tal situação, eu vou me jogar. Se acontecesse aquilo certo, eu ia me jogar de cabeça no Evangelho. E eu tenho uma notícia importante para você nessa noite. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Muitas pessoas que são cristãos, eles vivem sem fé, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos numa série falando sobre Natal, e o Natal muda tudo para nós. É o nascimento de Jesus. Toda a história, toda a concepção, ela é sobrenatural. Por isso a vida cristã, ela é sobrenatural. Ela não é monótona. Ela não é uma história da carochinha que eu conto para o meu filho dormir. Ela é real, ela é verdadeira e há poder. Quando você lê na sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, a famosa galeria da fé, de capa a capa a Bíblia fala que os homens que têm evidência e as mulheres na Bíblia foi porque agiram por fé. E ele vem contando nome após nome, e a evidência dos nomes deles é porque agiram por fé. Ele começa contando algumas histórias, e um deles ele fala: pela fé Noé construiu a arca, mesmo sem saber o que viria depois. Pela fé, Abraão saiu da sua terra e foi para outra, sem saber para onde ele iria. Pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por que pela fé? Porque haviam implicações negativas sobre isso. Quando ele negasse isso, ele perderia prestígio, dinheiro, poder e correria risco de vida. Por isso ele fez isso pela fé. A Bíblia segue dizendo que pela fé Daniel entrou na cova dos leões e não aconteceu nada com ele. Pela fé Davi venceu o gigante. Pela fé as muralhas de Jericó caíram. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho a pés secos. Pela fé mulheres viram os seus mortos ressuscitarem. Sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que Maria está fazendo, porque o Evangelho é poder. O Natal muda tudo para nós. Nós estamos numa série falando sobre o Natal. O Natal cristão muda tudo. Primeiro você crê, e só depois, é assim que funciona no reino de Deus, só depois vem a convicção no seu coração. Toda a teologia de João se baseia nisso. Você primeiro dá um passo de fé e crê. Só depois disso, o Espírito Santo vem e confirma no seu coração que esse foi o passo correto. Maria, com toda clareza, estava dizendo para o anjo: olha só, eu não entendo tudo, mas eu sou tua serva. Eu sei quem está dando as cartas, eu obedeço. Essa é a minha função. Tu vieste até a minha vida por causa do meu coração. Deus foi até a sua vida por causa do seu coração e quem você é. Ele sabe para quem Ele se apresenta. Ele se apresentou para você em alguma fase ou em algum momento da sua vida. Pode ter sido esse ano ou pode ter sido há 50, 60 anos. Eu preciso te dizer isso. Deus foi até você com um propósito. E a única coisa que nós podemos fazer é nos render e pela fé agradar a Deus. Maria fala isso: eu sei que é tu quem está dando as cartas, cabe a mim confiar. E eu vou te ajudar, como pastor, ungido e consagrado. Era uma piada, tá? Duas perguntas teste, duas perguntas para filtrar o seu coração. Eu quero que você preste bem atenção. A primeira pergunta é: você está disposto a fazer qualquer coisa que a Bíblia diz para você fazer claramente, mesmo que você não goste? Você está disposto a fazer qualquer coisa que a Bíblia te diz claramente para fazer, mesmo que você não goste? Essa é a primeira. Segunda: você está disposto a confiar em Deus em qualquer situação que Ele enviar para a sua vida? Você está disposto a confiar em Deus e em qualquer situação que Ele enviar para a sua vida, mesmo que você não compreenda? Agora vem o gabarito. Se você não foi capaz de responder sim a essas duas perguntas, provavelmente você não conseguirá
dizer a mesma coisa que Maria disse: sou serva do Senhor, faça o que quiser. Eu vou um pouco mais adiante, para clarear. Eu trouxe uma foto, eu vou mostrar para você uma foto. Dá uma olhada nessa foto. Essa foi a melhor foto que eu encontrei sobre o universo. Escolhe um pontinho, qualquer um daqueles pontos brancos pequenos. Escolhe um, mira em um deles. Aquilo é uma galáxia. Esse é o universo, aquilo é uma galáxia. A nossa galáxia, Via Láctea, ela tem de 100 a 400 bilhões de estrelas e planetas. E dentre um deles, um lugarzinho pequeno chamado Terra, onde nós estamos morando. Entendeu a dimensão desse negócio? Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que Jesus sustenta tudo isso com uma só palavra do seu poder. Jesus sustenta tudo isso com uma só palavra do seu poder. Então, se nós cremos nisso, se isso é verdade, será que Jesus é o tipo de pessoa que você convida para entrar na sua vida, para atuar como seu assistente? E se eu acredito que isso é verdade, como eu poderia tratá-lo como um consultor na minha vida, ao invés de tratá-lo como Senhor Supremo da minha vida? Vocês estão me acompanhando? Estão tão sérios? Espero que estejam pensando. Maria entregou a vida dela para Deus. E você está pensando assim: tá, mas foi uma coisa boa. Preste bem atenção. Ela avaliou o custo que seria, naquela cultura, uma menina grávida, sem estar casada. Ela corria risco de vida. Ela sabia que ela seria reconhecida naquela cultura como uma mulher infiel. Ela corria o risco do seu noivo não querer casar com ela e não acreditar nessa história. Agora o fato é que José casa com ela. Ainda existia um risco, porque naquela cultura eles faziam as contas e olhavam: olha, casou agora, nasceu antes, ou eles fizeram alguma coisa antes do casamento, o que era imperdoável naquela cultura, ou ela foi infiel ao seu noivo. De qualquer forma, o filho que nasceria do ventre dela, chamado Jesus, seria taxado como um filho bastardo. Ela, mesmo sabendo o prognóstico negativo, mesmo sabendo o risco que ela corria, Maria agiu por fé e disse: Senhor, é tu quem dá as cartas, eu confio em ti. Maria, você sabia? Primeiro, ela começa com dúvidas. Segundo, ela se entrega por fé. E terceiro, ela recebe revelação. E agora eu estou terminando. O que acontece com Maria é o que acontece com a maioria de nós na nossa jornada cristã. Jesus vem até a sua vida e você tem dúvidas. Maurício, mas eu já estou há tanto tempo nesse negócio. Sim, mas Jesus está vindo constantemente na nossa vida para novos estágios. Porque quando Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que ele começa e só termina um dia, significa que a vida cristã ela é dinâmica, ela não é estática. Presta bem atenção, na vida cristã não tem férias, na vida cristã não tem aposentadoria, na vida cristã não tem descanso. Descansar vai ser lá no céu. Você o tempo inteiro está vivendo uma vida dinâmica. Por isso todo o tempo é Natal na sua vida. Jesus está vindo de tempos em tempos na sua vida. Você está tudo organizado, você até serve, você é voluntário, você tem um grupo, mas não é ativismo, é aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Todo dia Ele está chegando, e a única coisa que você pode fazer é abrir-se para isso. Eu sabia que vocês estavam aí. Terceira coisa, ele recebe a revelação. O que significa isso? Toda a vida cristã começa com dúvida, e aí você vai dar um passo. Mesmo sem ter clareza, eu não tenho certeza se é isso, eu não estou completamente convicto que é isso, mas mesmo assim eu decido dar o passo. Aí só depois, pela infinita misericórdia de Deus, Ele envia uma confirmação, que é a revelação. A confirmação é a segurança que você tem de que está no caminho certo. Por isso que Deus é bom. Você está dando um passo e está meio na dúvida, mas você dá e está firme. Deus sabe o teu coração. E aí Ele envia uma confirmação, e você sabe: ok, estou no lugar certo, vou dar o próximo passo. Não estou indo, eu acho que é por aqui o caminho, Senhor, é aqui. E aí Ele vai e manda uma revelação, ou uma confirmação disso, a ponto de poder te jogar insistentemente, constantemente para o próximo passo. E essa história que continua, a história de Jesus, é uma das histórias que eu mais amo do nascimento de Jesus.
Lembram de Isabel, grávida de 6 meses, parente de Maria. Maria vai visitar ela. E quando ela vai visitar, o texto diz o seguinte: me acompanha agora, que agora vai ferver. Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que dará à luz. Mas por que eu sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Presta atenção, mulher, olha o que aconteceu quando eu estava lá na porta e tu me saudou, e eu escutei a tua saudação. O bebê que estava no meu ventre agitou-se de alegria, e eu fui cheio do Espírito Santo. Essa é a hora que uma pessoa que não conhecia a história dá a confirmação. Presta atenção, Maria, tem alguma coisa que tu está carregando, que quando tu me saudou, o bebê dentro de mim chacoalhou. Maria, tem alguma coisa que está acontecendo contigo, tu és a mãe do nosso Senhor. E aí a história continua e ela diz: feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor te disse. Ela está reforçando, ela está confirmando e falou: Maria, tu é agraciada, porque tu confiou no nosso Senhor. Então Maria levanta e diz: minha alma engrandece ao Senhor. Ela está se alegrando porque ela recebe a confirmação de Deus. Até aquele ponto ela estava em dúvida, até aquele ponto tinha medo, mas agora ela relaxa e diz: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. E de agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Depois de crer é que vem a confirmação. Você entende isso? Que a nossa vida de fé é dar passos mesmo sem ter convicção. Escuta isso que eu vou falar para você, isso é importante. Deus nunca vai te dar um mapa completo. Deus nunca vai te dar a informação completa. Ele vai te dar informação suficiente para você dar o primeiro passo. Por isso que todos aqueles que estão na galeria da fé, que agradaram a Deus, agiram por fé. Então eles creram, deram esse primeiro passo. Só depois é que Deus envia a confirmação de que eles estavam fazendo a coisa certa, no lugar certo, na hora certa. Amém? Você está comigo? Quando Deus confirma alguma coisa que você agiu por fé, essa é uma espécie de segurança que entra na sua vida, e você pode relaxar e dizer: tá bom, Senhor, eu comecei com dúvida, me entreguei por fé, e agora eu tenho convicção, ninguém mais me tira da cabeça que foi tu quem falaste comigo. Uma vez eu era um seminarista, estava num culto, e Deus me disse: vai lá e ora por aquele cara. Eu conhecia ele, ele era sisudo, não dava muita risada e nem parecia muito crente. Eu fui até ele, não sabia o que orar, abri minha boca e fui guiado pelo Espírito Santo. E a minha oração parecia invasiva, e eu comecei a ficar nervoso, porque eu pensei, eu ouvi, foi da minha cabeça que eu vim orar por esse cara. E eu pensei, quando eu terminar a oração, o cara vai olhar para mim e falar: meu, que viagem é essa? E eu segui orando, porque eu agi por fé. De repente, o cara começou a chorar. Quando começa a chorar na frente do pastor, aí ele fica empolgado. Começou a chorar, veio a confirmação, ele me abraçou, soluçava no meu ombro e dizia: Maurício, eu preciso te contar isso. Hoje eu vim dizendo para Deus no caminho, é a última oportunidade que eu tenho, não aguento mais a minha vida, eu estou sozinho, me dá alguma prova de que tu estás comigo. Nossa, ganhei meu dia. Outra vez estava em casa, jantando, eu e minha esposa, 2 pastores, um missionário. O missionário estava contando a dificuldade, contando como ele pregava o evangelho de casa em casa e ia de ônibus. Na hora Deus me disse assim: dá um carro para ele. Eu fiz as contas de quanto tinha na minha conta. Eu falei: vou rapar tudo para dar um carro para esse louco. Mas tive a convicção, vou fazer isso. Agora vem a parte difícil, vou ter que convencer minha esposa. Fui no banheiro e chamei a Janine e falei: olha só, Deus falou comigo. Ela falou: vamos dar um carro para ele. Eu falei: nossa, avivamento. Quando vem a confirmação, você sabe que está no caminho certo.
Quando nós estávamos aqui para fazer um culto no teatro, você não entende o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos mudando a história dessa cidade. Fazer culto num teatro todo domingo, que loucura é essa? Isso aqui não é Nova York, isso aqui não é São Paulo, é Porto Alegre, pai. E Porto Alegre ficou no mapa agora. Que o mundo vai ver que tem um rei que governa Porto Alegre. Agora liguei o modo pentecostal, agora me segura. A gente veio aqui, entrou e Deus falou: aqui é o lugar que nós vamos fazer culto. Era uma ideia. Aí a gente foi reunir, será que é coisa da nossa cabeça? Será que nós vamos torrar um dinheiro que a gente não tem? Fizemos uma proposta até um pouco acima daquilo que nós tínhamos guardado. E enquanto veio a contraproposta, sabia que eles não iam aceitar. Foi quase o dobro do que nós tínhamos. E o que nós tínhamos nós levamos 7 anos para guardar. A gente precisava de mais 7 para conseguir o dobro. Naquele período, menos de 30 dias, o dinheiro, não sei como, não me pergunta como, o dinheiro entrou na conta. Quando eles mandaram a contraproposta, estava lá todo o valor. Aquilo que nós ouvimos e no início parecia dúvida, quando agimos por fé, Deus nos dá o benefício da confirmação. Esse é um presente de Deus na nossa vida. Quando começou a Brasa Church tinha pouca gente, 15 ou 20 pessoas. Eu estava orando para uma palavra e Deus me disse: começa a fazer convite de salvação em todo culto. E eu pensava comigo, não tem muito visitante. Me lembro que cheguei naquele dia, tinha uma visitante. E eu fiquei o culto inteiro pregando e pensando assim: cara, eu vou falar, Jesus está aqui, 2, Ele tem na tua vida, levanta a sua mão. E se ninguém levantar a mão, vai ficar só grilos. E eu vou ter que ficar, alguém? Eu fiquei pensando o que eu ia fazer. Alguém, talvez alguém queira reconciliar. Eu ia ficar encontrando alternativas, porque ninguém ia levantar a mão. Uma visitante. 1, Jesus está aqui. 2, Ele te ama. 3, levanta a mão. A visitante levantou a mão. Eu fiquei louco, mais louco que o Batman. Todo mundo ficou doido. Presta bem atenção, essa confirmação veio depois daquele dia, todo o santo culto, que nós fizemos algum apelo de salvação. 100% das vezes mãos se levantaram para iniciar um relacionamento com Jesus, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, está falado. Ele só quer corações abertos como Maria. Ele entende a nossa humanidade, Ele entende a sua dúvida. Você só precisa discernir se a sua dúvida não é fechada. Logo depois você se entrega em fé, crendo que Deus está te conduzindo. E aí no próximo passo, só no próximo passo, Ele te dá a certeza e a confirmação. Maria está lá conversando com Isabel. Sabe qual foi a maior revelação para ela naquele dia? A revelação de quem ela estava carregando. Quem ela estava carregando? O Messias, o grande eu sou. Por isso a pergunta: Maria, você sabia quem você estava carregando? Maria, você tinha a dimensão de tudo o que aconteceria? E essa semana, um líder mandou uma mensagem sobre uma música. Ele mandou um áudio. O áudio era mais ou menos assim: cabeça, eles me respeitam muito. Ele falou: cabeça, escuta aí essa música. Nós estamos numa temporada de Natal, talvez faça sentido. Eu ouvi a música e comecei a chorar. O título da música é Mary, Did You Know? Maria, você sabia? E eu vou ler para você. Não vou cantar, eu vou ler para você. Estão prontos? Não vai. Não, então... O autor escreveu essa letra em 1984, sob a perspectiva de alguém que está ludicamente falando com Maria depois de todos os acontecidos. Eu quero que você pense um pouco comigo a profundidade dessa ideia. Maria, você sabia que o seu bebezinho um dia andaria sobre as águas? Maria, você sabia que o seu bebezinho salvaria nossos filhos e filhas? Você sabia que o seu bebê veio para te renovar? E essa criança que você deu à luz, em breve libertaria você? Maria, você sabia que seu bebezinho daria a visão a um cego? Maria, você sabia que o seu bebezinho acalmaria uma tempestade com a própria mão? Você sabia que o seu bebê caminhou onde os anjos pisaram? E quando você beija o seu bebê, você beija a face de Deus?
Maria, você sabia? Maria, você sabia? Maria, você sabia? Maria, você sabia? Os cegos verão, os surdos ouvirão, e os mortos viverão novamente. O coxo saltará, o mudo falará os louvores do Cordeiro. Maria, você sabia que o seu bebezinho é o Senhor de toda a criação? Maria, você sabia que o seu bebezinho um dia governaria todas as nações? Você sabia que o seu bebê é o Cordeiro perfeito dos céus, e que a criança dormindo em seus braços é o grande eu sou? Maria, você sabia? Maria, você sabia? Isabel está conversando com Maria, e ela está... Pensa em duas mulheres conversando grávidas, uma jovem e uma mais experiente. E elas estão conversando. Maria, como que isso foi acontecer? O grande eu sou está dentro de você. Maria, você tem noção do que aconteceu? Maria, você tem noção da grandeza daquilo que você carrega? E é por isso que eu estou pregando essa mensagem essa noite, fazendo essa pergunta. Maria, você sabia? Mas na verdade eu quero me dirigir a você e perguntar para você: você sabia o que você carregava? Igreja, você sabe quem está dentro de você? João, você sabe? Marcelo, você sabe? Andréia, você sabe? Antônio, você sabe? Luciano, você sabe? Laura, você sabe a grandeza que está dentro de você? Talvez você tenha uma ideia equivocada que Deus sai e volta da sua vida como eu lá no início. Talvez você tenha dúvidas, mas deixa eu te falar nessa noite: o mesmo bebê que Maria carregou, o Rei dos Reis, o grande eu sou, mora dentro de você. E pelo fato dele morar dentro de você, faz toda a diferença. A sua vida é diferente. Não importa o momento que você vive, não importa quão sofrido vai ser, não importa as dúvidas, não importa se você está num momento difícil, não importa se você acha que já acabou, não importa se você acredita que não tem mais uma luz no fim do túnel, não importa se você está passando noite chorando, não importa se o seu coração está quebrado, não importa se você está avançado em idade e acha que não tem mais tempo. Essa é a minha pergunta nessa noite: você sabe que o grande eu sou mora em você? Você sabe quem você carrega? Você sabe que aquele bebê hoje mora dentro de você? E se você não rejeitar, se você não virar as costas, a sua vida nunca mais será a mesma. Vamos cantar. Tua luz a brilhar, ilumina a escuridão. Não há um outro nome igual. Venceu com poder, pra sempre vivo está. Não há um outro nome igual. Tua luz a brilhar, ilumina a escuridão. Não há um outro nome igual. Venceu com poder, pra sempre vivo estás. Não há um outro nome igual. Cristo, Cristo, nome que abala as trevas. Cristo, Cristo, cala o temor. Cristo, Cristo, nome que abala as trevas. Cristo, Cristo. Isabel está falando com Maria e está perguntando: Maria, você sabia? A letra da música falava isso. Você sabia a grandeza de tudo que estava morando dentro de você? E essa noite você veio aqui para ouvir isso.
Talvez você tenha dúvidas, talvez você tenha medo de se jogar em fé, talvez você não tenha experimentado toda a confirmação, mas eu estou aqui para te dizer: o grande eu sou mora dentro de você. O Rei dos Reis, o mesmo bebê que Maria carregou dentro dela, se tornou um rei, morreu, ressuscitou e nesse exato momento está vivo, morando dentro de você. Por isso não importa o momento, não importa a situação, não importa o que você pense, não importa a temporada da sua vida, compreenda que se Ele mora dentro de você, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu vou orar agora, e eu vou orar para que você tenha uma percepção da presença de Deus na sua vida. Se você quer que eu ore por você, onde você está, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu vou orar por toda a igreja, mas se você quer dar um sinal para Deus e dizer: Senhor, eu quero mais, Senhor. Senhor, eu estou entrando nessa jornada, mas eu quero mais. Ou Senhor, eu já estou há muito tempo nessa jornada, mas eu quero coisas novas, eu quero ir mais longe. Feche seus olhos, eu vou orar por você agora. Pai, eu oro por todas as pessoas que entraram aqui nessa noite. Ninguém por acaso. Todas as pessoas que vieram aqui foram atraídas de alguma maneira pelo Teu amor, Senhor, e Tu tens um plano na nossa vida. Eu oro para que toda dúvida se dissipe agora, em nome de Jesus. Toda dúvida aqui vai embora, em nome de Jesus. Eu oro para que toda incredulidade e falta de fé, todo medo vai embora e desapareça agora, em nome de Jesus. E eu oro agora por cada um que está com a sua mão colocada no seu peito. E eu oro por uma percepção maior da Tua presença agora mesmo. Senhor, Tu estás aqui, mas eu oro agora para que a Tua presença seja percebida de maneira mais profunda. Eu oro para que o Teu Espírito mude de dentro para fora, transforma, quebra todas as mentiras, quebra e faz de novo aquilo que precisa ser refeito, Senhor. Eu oro, Senhor, por uma percepção maior da Tua presença. Eu oro agora, Senhor, por temor da Tua presença. Abre, Senhor, ouvidos espirituais, abre agora olhos espirituais. Oro por uma mente renovada e declaro a mente de Cristo. Oro por um coração renovado agora, um coração como o Teu, Senhor. Oro por uma igreja madura, uma igreja que Te ouve, escuta e caminha de fé em fé, de glória em glória. Oro por uma igreja que não vive no domingo, mas vive de segunda-feira. Eu oro por uma igreja que por onde anda ilumina, porque aquele que é a luz do mundo mora dentro do seu coração. Pai, definitivamente nós entregamos a nossa vida como Maria, e nós declaramos: é Tu quem dá as cartas, é Tu quem decide, nós somos Teus servos. Por isso, faz de nós conforme a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. 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 Eu gostaria de fazer uma última oração nessa noite. Eu quero me dirigir para você que entrou aqui pela primeira vez e ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Talvez você até já esteja vindo há algum tempo e não pôde fazer isso publicamente, declarar a sua fé e falar: eu quero seguir a Jesus. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite e você um dia até já foi da igreja, e essa noite o Pai está dizendo: filho, volta para casa. Eu farei a última oração nessa casa, e se você deseja que eu inclua o seu nome nessa oração, quando eu contar até 3, no 3 você levanta a sua mão bem alto. Quando você levantar a sua mão, você está dizendo: Maurício, coloca o meu nome aí nessa oração. Eu ainda tenho um pouquinho de dúvida, eu não sei no que isso vai dar, mas uma certeza eu tenho: eu quero. Chegou a minha hora. Amém? Toda a igreja fecha os olhos. Eu vou pedir para a igreja orar, para que você tenha liberdade e entenda que esse momento é individual. Eu vou contar até 3. Se você deseja que eu inclua o seu nome nessa oração, no 3, levante a sua mão bem alto. 1, Jesus sempre está aqui. 2, Ele é o grande eu sou. 3, levante a sua mão. Aqui tem uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra, mais uma. Lá em cima, um monte de gente. Nossa, muita gente lá em cima. Amém. 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 Que linda decisão. Que linda decisão.
Eu vou fazer uma oração. E você que levantou a sua mão, eu vou te convidar para repetir essa oração comigo. Quando você crer no coração e confessar com os lábios, você é salvo. Eu oro, você repete. Eu vou pedir que toda a igreja repita comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor. obrigado pelo teu amor. Obrigado por me compreender Obrigado por me compreender e entender a minha humanidade e entender a minha humanidade e as minhas dúvidas. e as minhas dúvidas. Mas nessa noite, Mas nessa noite, eu tomo uma decisão de fé. eu tomo uma decisão de Me arrependo dos meus pecados. arrependo dos meus pecados. Deixo o meu passado para trás. Deixo o meu passado para trás. E declaro diante da igreja E declaro diante da igreja, e diante do céu diante do céu, que tu és que tu és e sempre será sempre será Senhor e Salvador Senhor e Salvador da minha vida. Da minha vida. Amém. 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 Se você levantou a sua mão, aqui na igreja nós acreditamos que esse momento ele é tão importante que nós temos um presente para entregar para você. Por isso você vai olhar aqui nos corredores, nós temos voluntários lá em cima também que estão com sinalizadores ligados. Ali nos camarotes também, lá em cima e aqui na plateia abaixo. Você que levantou a sua mão, eu quero te encorajar a ir lá receber esse presente. Por isso saia do seu lugar agora mesmo. Saia do seu lugar agora mesmo para receber esse presente. Nós vamos orar por você. Não vá sozinho. Se você está sozinho e quer levar alguém, convida a pessoa para ir com você. Se você está do lado de alguém que levantou a mão, ofereça-se para ir junto com ela. Isso, saia do seu lugar. Lá nós vamos anotar o seu nome, anotar o seu telefone, orar por você e entregar os próximos passos da sua jornada com Deus. Se você está nos assistindo agora pela internet, você tomou essa decisão de seguir a Jesus, vai aparecer um QR Code embaixo na sua tela. Você aponta e vai ser direcionado para falar com um dos nossos líderes. Eu garanto que a partir de hoje você vai ser acompanhado e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém. Amém. Quanta gente, meu Deus. Amém. Eu quero te encorajar a voltar para casa hoje, pensando na mensagem que você ouviu. Se você pode dizer como Maria: faça conforme a tua palavra, Senhor. Eu sou teu servo, faça tudo e que tu tens para fazer na minha vida. Vá para casa pensando nisso. Durante essa semana ore. E na próxima semana será o encerramento, é o último culto do ano. Traga lenços, porque você vai chorar, eu garanto. Traga lenços, você vai chorar. Vai ser uma reunião emocionante, a última do ano. E eu vou pedir para você não sair do seu lugar. Nós vamos cantar mais uma vez essa música. E por questão de protocolo ainda aqui, eu vou pedir que primeiro saiam as pessoas aqui da frente. Depois que terminar a música, até o meio, só até o meio. Depois, 2 minutos depois, o restante da plateia baixa. E por último, mas os últimos serão os primeiros, lá em cima, amém? Posso ouvir um amém? 2 minutos depois, vocês lá. Antes da gente cantar, vire para a pessoa que está do teu lado e fala: tá chegando o Natal, eu quero saber se você já comprou o meu presente. Tua luz a brilhar, ilumina a escuridão. Tua luz a brilhar, ilumina a escuridão. Não há um outro nome igual. Venceu com poder, pra sempre vivo estás. Não há um outro nome igual. Tua luz a brilhar,
vocês. E nós esperamos vocês domingo que vem, hein?